Se você tem uma Bíblia, quem crê na palavra que é de Deus? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. O primeiro livro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro do Novo Testamento é o livro de Lucas. Capítulo 15, capítulo é aquele número maior, versículo é o menor, tá bom? Que fala da dependência de Deus. Quando a gente depende de Deus, a gente tem qualidade de vida. Nós não dependemos das pessoas, nós precisamos das pessoas. Mas nós dependemos de Deus para viver, para respirar, né? E essa palavra fala exatamente sobre isso. De pessoas que se acham que são capazes porque têm uma condição, têm uma faculdade, e elas acham que são capazes de resolver seus problemas sem a fé, sem a palavra. Quem me entende aqui? É um engano muito grande. É muito difícil lidar com dinheiro. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Ela pensa que o dinheiro ela pode fazer o que ela quiser e ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem pessoas que pensam que quem tem condição econômica é feliz. Na sua maioria não é. Porque a felicidade é uma condição da alma, do coração. Quem me entende aqui? Não é condição de valores materiais. Quem me entende? E esse moço chamado de filho pródigo, ele estava bem, em boa saúde, bem de bolso, então não precisava mais da instrução. Quem está me ouvindo aqui? Você sabe que a pessoa que se acha alguma coisa não quer ouvir o pai, a mãe, não quer ouvir um pastor. Eu não preciso desses caras não, pai. Não tem entendimento que eu tenho, não sou manipulado, não sou enganado, eu sou inteligente. Eu vou me juntar com esse povinho de igreja, esses crentinhos. Não, não precisa disso não. Deus conhece meu coração, essa é a conversa lá fora. Aí quando vem um inimigo espiritual, eu quero ver o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Eu quero ver. Tem pessoas gastando milhões de dólares para tratar uma pessoa que se chegasse aqui hoje seria curada. Quem crê nisso aqui? E está lá gastando milhões. E Jesus quer libertá-lo. E esse moço, ele disse: eu quero a parte que é minha, meu pai. Eu vou viver por minha própria conta. Esse pai representa quem? A palavra de Deus representa o próprio Deus, porque a palavra representa o próprio. Quando você serve a palavra, você está servindo a Deus. Você serve a Deus com a palavra, não com a boca. Então, ele pegou a parte dele, entenda isso. É como algumas pessoas que chegam na igreja com deficiências, com problemas, são curadas, passam a prosperar, e depois diz: não, eu não preciso ir tal dia, eu estou muito ocupado agora. Aí começa a se achar alguma coisa. Quem me entende aqui? Quem me ouve aqui? Porque não preciso tanto como antes. Eu ia 3 vezes na igreja, mas não precisa mais. Então só vou uma vez, vou na ceia, porque acho que já está vivendo por sua própria conta. Quem me entende aqui? Suas próprias condições, né? E esse moço deixou a casa do pai, ou seja, abandonou a fé. Quem me entende aqui? Isso aqui é uma figura de linguagem, é uma parábola. Ele abandonou a fé, ele abandonou a palavra do pai, que é a Bíblia, a Escritura, e disse: agora eu vou viver com o que eu tenho, a condição que eu tenho, a força que eu tenho, a saúde que eu tenho. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, ou seja, ele se afastou das coisas de Deus. É muito perigoso isso. Quem me entende aqui? Quem me ouve aqui? É muito perigoso isso. Tem lugares que você percebe que Deus não está ali, porque as pessoas não amam a Deus. Então aquele lugar é carregado, é pesado. Deus está onde está alguém com o coração aberto. Quem me entende aqui? Entenda isso. E ele se afastou. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante e ali fez o quê? Ele foi usando seus recursos para ter amigos, amizade,
para mostrar que podia. Tem pessoas que se exibem em bares, né? Chega lá no bar, olha, deixa que eu pago tudo. Ele fica se exibindo, né? Assim, igreja. Em igreja. E compra um carro novo, abre as portas e coloca um som para todo mundo ouvir, o vizinho todo ouvir. Ele agora tem um som no carro dele, sabe? Então tem pessoas que querem ter bem para se exibir, até para humilhar alguém. Quem me entende aqui? Quem está me ouvindo aqui? Até para se aparecer. Então ele ali começou a gastar tudo, se exibindo, aproveitando. Eu posso tudo, não preciso disso, de estar na casa do meu pai mais. Vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio o quê? Essa fome, na verdade, é o que está acontecendo lá fora e dentro da casa de muitos parentes nossos. Essa fome, que fome é essa, bispo? É a fome da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o pão nosso de cada dia. Então ali, no ambiente, escute bem, que ele vivia, não tinha a palavra de Deus, não tinha o alimento, nem os amigos dele tinha, que se aproveitava da condição dele, do dinheiro dele, da amizade. E ali houve essa fome, grande fome. E a gente percebe que as pessoas têm fome, por isso que a gente investe na televisão, na internet. Quem me entende aqui, igreja? E a gente dá a palavra, a pessoa recebe o alimento, ela é curada, ela é salva, passa a ser uma pessoa que está alimentada. Quem me entende aqui? E ele começou a passar necessidade. Não tinha uma palavra ali para ele. É tão importante uma palavra de Deus, não é, igreja? É, igreja, é muito importante. Eu me lembro que eu chegava na igreja arrasado, angustiado. Eu chegava irado, estava tudo errado. Aí sentava ali um obreiro, né? Colocava a mão no... Não se preocupa não, rapaz. Deus vai te abençoar. Fica firme. Em nome de Jesus. Aquilo me levantava. Ele sempre dando uma palavra. E aquilo foi me alimentando. O pão. Quem me entende aqui? Jesus é o teu pão. Né? Entenda isso. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que também não tinha pão. Era uma pessoa até boa. Quem conhece muita gente boa, mas não tem o pão, porque o pão é Jesus. Tem muitas pessoas boas nesse mundo sofrendo, que você fala, meu Deus, a fulana é tão gente boa, mas por que ela está sofrendo? Porque ela tem que ter o pão. E o pão é Jesus. Então aquele rapaz ficou com dó dele e disse, venha trabalhar aqui, não tem um emprego, mas pelo menos venha cuidar dos porcos aqui. Eu vou quebrar teu galho. Deus quer quebrar nosso galho? Não, Deus quer mudar a nossa história. Glória a Deus, igreja. Deus não é Deus de quebra-galho, de remendos. Ele é Deus de mudança, de transformação da água em vinho. Então ele foi, se agregou àquele homem e começou a guardar os porcos dele. E chegou um momento na vida dele que ele teve que entender as coisas. Nós temos que entender. Ele desejava algo, mas não existia aquilo ali. Só existe esse pão, só tem um. Lá fora não tem o pão que você precisa. Você tem bons amigos, mas não tem o pão. Você tem uma boa família, você tem um bom emprego, você tem uma boa estrutura familiar, mas se não tiver o pão, você vai continuar desejando algo na vida. E a Bíblia fala que ele desejava, olha a palavra lá, ó. Havia o que no coração dele, igreja? Havia o que nele, igreja? Um desejo de encontrar a paz, um desejo de encontrar a razão de viver, o motivo para viver. Aí diz a Bíblia que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava o quê? Nada. Pode te dar um abraço, uma casa, uma cama, um emprego. Pode te dar atenção, respeito. Mas o que deseja a sua alma, só Jesus tem. Só Jesus tem. Bispo, a minha mãe é uma mulher muito especial para mim. Me ajuda, é um amigo, um companheiro. Mas existe uma fome nas pessoas. Compreende isso?
Quem aceitou o Senhor Jesus na tua vida, hoje você tem um pão. Hoje você tem um pão. Ele é o seu pão. Ele é o seu alimento. Você não precisa de espírito, você não precisa acender velas encruzilhadas, você não precisa fazer simpatia, porque você tem o pão, você tem um alimento. Você não vai comer farelo, quem me entende aqui? Você não vai comer ração que está lá fora. Você tem um pão que é Jesus, o Espírito Santo. Mas uma coisa começou a mudar. Onde é que começa a mudança, Bispo Sérgio? Ele caiu em si. O que é esse cair em si? É você entender o quanto você precisa de Deus na sua vida. Ele caiu em si. Ele entendeu que sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, ele não teria paz na vida dele. E a Bíblia fala que ele caiu em si e disse: puxa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Você está ouvindo a palavra fartura aí? Ou seja, quem trabalha para Deus, quem serve a Deus, quem faz o serviço para Deus. Como é que fazer o serviço para Deus? É você fazer em favor de quem sofre. Isso é trabalhar para Jesus. Orar, servir. Você vai ter pão com fartura. Ele diz: poxa, eles têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quem me entende aqui? Levantar-me-ei. Ele ficou esperando o pai até ele, foi? Hein? Não. Ele disse: eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Eu vou voltar para os braços de Deus. Eu vou me arrepender. Está ali, ó. Se eu pequei contra o céu, se eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, olha só. E compadecido dele, correndo. O que Deus faz quando a pessoa toma atitude? O que Deus faz, igreja? Deus abraça você. Ele carrega você. Ele ama você. Então o pai correu. Está ali escrito, ó, que Deus corre para a gente. Glória a Deus, igreja. Se você aceitar Ele hoje, Ele corre para você. Está lá a palavra: correndo, o pai o abraçou e o beijou. Olha que coisa maravilhosa. Esqueceu tudo que aconteceu, que você fez, o seu pecado, os pecados. Deus esquece tudo. Tudo, deixa para lá. O que importa é a partir de agora. E tudo mudou. Colocou uma sandália nos pés dele. Mandou fazer uma festa, porque esse filho estava morto. Quem me entende aqui? Quem não tem o Senhor Jesus, quem não tem a palavra de Deus, quem não depende de Deus, está morto, está perdido no inferno. Quem me entende aqui? Entenda isso. Esse filho estava morto e reviveu. Olha só. Estava o quê? Perdido e foi achado. Eu era um perdido. Quem também aqui era um perdido, uma perdida? Eu era um perdido, endemoniado. E o pai me abraçou, Deus me abraçou. E me deu as sandálias, me deu um anel, que é a autoridade dele. Quem me entende aqui? Me deu a minha família, me deu vocês para cuidar. Isso é uma coisa muito grande. Deus tem me dado esse pão com fartura. A palavra que está sempre aqui no coração. Quem me entende aqui? Para o drogado, para o depressivo, para o que quer morrer, nós temos o pão para ele. Você tem o pão. Ele voltou. Então a condição é dele. A força é dele. Ele tem pão com fartura para te dar. Quem crê, receba agora isso. Glorifica bem forte o nome de Jesus, igreja.